vocês? Professora Nádia Salgueiro da Mentoria SUS para concurso. E aí, como é que vocês estão? Vamos retomar nossos estudos? Não pode parar, tá? Então, vamos hoje falar sobre SUS. Vamos iniciar, falando sobre a evolução das políticas públicas de saúde, como tudo começou, certo? Então, hoje vocês vão ver como o SUS apareceu, ou melhor, surgiu no nosso Brasil, tá? Então, fica aqui na aula, Mentoristas para Concurso, da professora Nádia Salgueiro, numa tua aprovação. Bora para cima! Então, gente, a gente vai começar hoje falando sobre o período Brasil Imperial, tá? Praticamente, nós vamos iniciar a nossa legislação do SUS. É muito importante que você, aluno, entenda como tudo começou, tá? Para a gente saber o SUS que a gente vivencia hoje, certo? Então, a gente vai começar falando sobre os primeiros períodos, tá? Da nossa era, ou seja, nosso período, imperial com relação ao sistema de saúde, tá? Então, fica com a gente, Mentoria SUS para Concurso, a professora Nádia Salgueiro, e bora para cima. Bom, com relação ao período do Brasil Império, tá? Isso aconteceu em torno de 1500 a 1889, né? Então, desde o descobrimento até o ano de 1889, tá? Então, como é que era a saúde naquela época? Então, quem eram as pessoas centrais, né? Que tinham todo o conhecimento, todo o poder com relação à saúde da população? Então, naquela época, quem era responsável eram as pessoas religiosas, eram os padres, as freiras, entendeu? E a gente tem a questão cultural, que são a população indígena, ou melhor dizendo, a população dos povos originários, que também tinham, com relação à sua cultura, as formas de você curar doenças, né? E também, como falam os pajés, porque dependendo da localidade, uns chamam, de pajés e chamam outros nomes, que também servem com o mesmo, objetivo, ou melhor, tem o mesmo objetivo, que é justamente trazer, alguma medicação a nível natural, entendeu? Para as pessoas que o procuravam, que estavam doentes, né? Também nessa época nós temos os curandeiros, os barbeiros cirurgiões, porque quem era barbeiro ele também era cirurgião, muitas vezes ele era até dentista, também extraía os dentes, que estavam ali com problemas, de saúde bucal, aquelas pessoas que tinham as cáries, então era daquela forma realmente bem grotesca que acontecia com relação ao tratamento, as pessoas com problema, com relação a seus dentes, né? Então, naquela época existia uma ausência total do Estado, como provedor da saúde. É aquela coisa, cada um que se vire, né? Então, não tinha o Estado ali naquele momento para dar todo aquele suporte para aquela população, certo? E aí, o que era muito presente? A Igreja Católica, principalmente os jesuítas, tá? Porque para ele a medicina era muito empírica, era rudimentar, estava tudo se iniciando, não tinha nada que a gente pudesse dizer de concreto com relação à medicina que ela estivesse realmente muito bem, digamos, presente, na população, porque tudo estava se descobrindo naquela época. Então, estava descobrindo a era bacteriológica, estava querendo saber questão das bactérias, dos vírus, dos fungos. Então, ainda estava muito arcaico. Então, nessa época, foi uma época realmente muito difícil para a população no mundo e principalmente no Brasil, tá? Então, quem eram os principais naquela época? Os pajés indígenas, a espiritualidade, a fitoterapia, Os jesuítas, que tinham os atendimentos, vinham, com relação às missões, Os cirurgiões barbeiros, que tinham aqueles procedimentos bem básicos. E aí, nessa época, veio as Santas Casas de Misericórdia, que é conhecido hoje como os hospitais filantrópicos, tá? Então, as Santas Casas de Misericórdia são os lugares onde recebiam, os doentes, que não tinha nenhum apoio, do Estado, eles recebiam doações, para poder manter aquela instituição, tá? E ainda até hoje é assim. Então, os hospitais filantrópicos, eles vivem, de doações, tá? De entidades para poderem manter os serviços, de saúde para a população.
Bom, com relação à concepção de doença, tá? Então, existe a teoria dos humores, ou seja, o equilíbrio dos fluidos corporais. Temos algo que marcou muito nessa época, que é a teoria miasmática, tá? Memorize isso aí, que eu já vi questão de concurso solicitar, perguntar com relação à teoria miasmática, tá? Então, como é que seria? Era causada por ares, né, contaminados, ou seja, digamos que o ar, né, tivesse, todas as doenças eram causadas só por ar, né? E a gente sabe hoje que não é, né? Nem tudo é causado pelo ar, pela transmissão, né? Que a gente vê por várias patologias que não necessariamente é causada pelo ar, mas naquela época se achava-se que sim, tá? Então, existem alguns tratamentos. Que tratamentos seriam esses? Temos as sangrias, temos as purgantes, né? Temos as dietas, tá? Então, naquela época, não se tinha tanto conhecimento técnico-científico que a gente tem hoje, né? Então, você imagina como é que era viver nessa época. Então, tudo se descobrindo. Então, toda dificuldade existia. Então, muitas doenças, doenças que hoje elas são curadas, doenças que hoje têm tratamento, doenças que hoje são preveníveis, por exemplo, com a imunização. Então, realmente, naquela época, a população sofreu muito, né? Mas era uma época que estava tudo se descobrindo, né, gente? Quando foi em 1808, né, mais ou menos até 1822, nós tivemos aqui a família real, né? A família real acabou se instalando no Brasil, né? Então, veio para o Brasil e com isso, algo muito importante, apesar de que se fala muito da gestão, né, da governança da família real naquele tempo, mas ele trouxe algo muito bons para nós, né, que são as ações sanitárias iniciais. Então, quando veio a população, quando veio, né, a família real, ele teve hábitos, né, hábitos que foram justamente de medidas sanitárias, né, que hoje é o que a gente utiliza muito das vezes, como, por exemplo, um simples higienização das mãos, né, que é algo que vem a praticamente centenário isso que a gente vem levando, né, na saúde, que como é extremamente importante, né, essa prática, né, que a gente precisa até resgatar, por sinal, que muita gente ainda não tem, né? E aí, questão do Alvará de 1810, o que que ele aconteceu? Nessa época, a família imperial, ela fez um alvará sanitarista com relação à quarentena e lazarentos, ou seja, aqueles lugares que acomodavam as pessoas doentes, né? Eles tinham que passar por todo um processo, né, de organização. E principalmente para que evitar que pragas ou doenças acabassem se alastrando e contaminando toda a população, já que ele acreditava na teoria miasmática, né? Então, a questão da quarentena, por isso que essa palavra você deve ter ouvido bastante com a questão da pandemia, né? Então, foi daí que surgiu a palavra quarentena, né? Por quê? As pessoas ficavam um período, né, mais ou menos, justamente uns 40 dias, vinham muitos navios, né, que atracavam nos portos, nas cidades, né, litorâneas do Brasil, principalmente a Bahia, né, que recebiam muitos escravos, recebiam para poder atender, né, a necessidade dos donos de engenho e da própria família real, né. E aí o que que aconteceu? Essas pessoas vinham e não sabiam como é que vinham, né? Então era preciso o quê? Era preciso ter muito cuidado, tá? Essas pessoas, elas recebiam todo não assistência, eu posso dizer, mas elas tinham que ser monitoradas para ver se ela não estava trazendo alguma doença e que pudesse passar para a família real. Então eles passavam esse tempo quietinho, esperando o tempo passar para depois ele ser liberado, né? E aí foi criada uma junta central de higiene pública, foi o início da vigilância sanitária em portos, então, assim, existem os benefícios, né? Ou seja, não pode dizer que a família real também, com toda a sua política, né, não trouxe tantos avanços, mas eu creio que trouxe com relação à saúde, porque nós começamos a ter medidas sanitárias, né, para que não propagasse certos tipos de enfermidades, tá? Bom, Brasil Império. Então, em 1822 a 1889, o que que aconteceu? Nós tivemos aqui algumas ações bem pontuais com relação às epidemias, né? Nós temos a cólera, a febre amarela, que hoje são doenças que são até controladas, né?
Nós tínhamos as campanhas sanitárias voltadas à elite urbana, temos a saúde como um favor, não como um direito, né? Que isso a gente sabe, lá na frente a gente vai ter saúde como um direito, né? Amém, né? A ausência de políticas universais, tá? Então, nesse período foi um avanço, né, com relação à saúde, no sentido de prevenção, né, ou melhor dizendo, não seria tanta prevenção, seria, na verdade, que eu posso dizer para vocês, são medidas pontuais, tá, com relação à situação que apresentava naquela época, né? Hoje a gente trabalha prevenção, né? Então era uma coisa que precisava resolver naquele momento, aquela situação, tá? E qual foram os avanços institucionais? Então, a criação das faculdades de medicina, né, em Salvador, né, no Rio, né, em 1808, em 1832, a medicina baseada no modelo europeu, né, que foi trazendo justamente esses cuidados que temos que ter com a nossa população, foi o início dos órgãos sanitários locais, né, teve o crescimento das inspetorias de higiene, então nós tivemos esse avanço, né, na nossa nessa era, né? Então, tivemos realmente digamos assim, um olhar bem diferenciado, o que não foi igual, né, no início, né, de 1500. Então, em 1800, na era de 1800, então a medicina ela avançou muito e trouxe alguns benefícios para a nossa população, mas ainda não estava do jeito que era para estar. Ainda existia doença, ainda existiam as pessoas adoecendo, né? Então, ainda continuavam, né, pessoas sofrendo com relação à saúde, né? Então, precisaria avançar. E aí, com relação à limitação deste modelo? Então, existe o sistema excludente e elitista, né? Elitista, bem dizer assim. Então, o excludente quer dizer o quê? Que nem todo mundo, né, tinha direito, né, podemos dizer assim, a uma saúde de qualidade, um atendimento, uma assistência, né? Então, muitas das vezes, você precisaria depender da caridade ou de pagamento, né? Então, pessoas que pudessem cuidar de doente. Nós sabemos que naquela época nem todo mundo queria cuidar de doente. Então, foi aí que surgiu, todo mundo conhece, na época da Florence Nightingale, que é onde encontrou as mulheres, né, que eram mulheres que eram de bordéis, né, que eram as prostitutas, que elas faziam esse trabalho porque ninguém queria mais cuidar do doente, entendeu? Então, muitas das vezes, nessa época, quem fazia esse trabalho eram essas mulheres. E aí, ou a pessoa pagava, né, por aquele atendimento. Então, foi uma época realmente bem difícil para um modelo com limitações que hoje a gente não vive isso, né? Então, sem atenção ao campo e às populações marginalizadas, era o que mais a gente tinha nessa época. A falta de prevenção e saneamento básico eram um dos fatores que mais agravava a condição de saúde daquela população. Então, imagina você viver numa época em que se você não tinha dinheiro, você era excluído para um atendimento. Se você era tratado como nada, né? Você era marginalizado, você não tinha saneamento básico para você ter uma saúde de qualidade. Então, imagine como é que é viver nesse modelo. Então, hoje a coisa já é diferente. Transição para a República, né? Então, nós tivemos a época da República, pois as epidemias aumentaram, exigência por ações públicas, o nascimento da medicina social, toda a nossa era Vargas, né? Praticamente, e estamos começando a conhecer o papel na saúde coletiva. Então, foi aí que a coisa começou, né? Onde a população começou a entender como é que funciona, né, a saúde quando você tem, né, um governo um pouco presente, né? E aí aqui tem umas dicas de bancas de concurso que a gente pode trabalhar com vocês. Quem fez concurso com a Banca Sebrasp, a Funesp, o IBFC, a Fundate, né? Então, assim, cada um tem a sua, né? Digamos assim, o seu retrato. Eu chamo como cada um tem o seu perfil, né? Então, o CESP, Sebrasp, ela tem interpretação crítica e ausência de políticas universais, né?
Isso é muito interessante, por quê? Porque essa banca, ela tem que ter muito cuidado com questões, porque se for uma questão X, A, B, C, D, na minha concepção, ela é a que mais pode pegar candidato, porque ela pode colocar duas alternativas corretas, porém uma está mais certa do que a outra, ou melhor, mais completa. Então, tudo é uma interpretação crítica. Se você percebe que uma está muito mais completa do que a outra, vá para a completa, que esse vai ser o gabarito, tá? E aí a Funesp, ela tem uma questão muito cronológica, ela vê questão de tempo, de ano, ela vê tudo isso, né? Então as instituições como Santa Casa, Lazarentas gostam muito de falar sobre isso, né? Porque as primeiras casas que vieram para o Brasil, a gente tem as Santas Casas, eles vieram pela Fundação Rockefeller, que é uma instituição dos Estados Unidos, né, americana, que veio dar o apoio, né, para o Brasil a instalar essas instituições. Então, a Fundação Rockefeller justamente veio para isso, né? Para nos ajudar a direcionar como fazer, né? E aí nós temos essa era, né? No caso, a era Vargas, que trouxe muitos avanços, mas também a gente encontrou muitos desafios com relação à saúde, né? A IPFC gosta de marcos legais, papel da igreja, né? Que fala muito com relação que ela era muito presente com relação ao atendimento, né? A Fundatec, ela gosta de modelos antigos e princípios atuais do SUS. Então, isso é apenas para vocês entenderem como é que as bancas de concurso, elas adoram explorar o candidato, tá? Bom, com relação à história da saúde e da política pública no Brasil, nós temos os modelos de atenção à saúde, que é aquele modelo sanitarista campanhista, nós temos o modelo biomédico hospitalocêntrico e temos o modelo de produção social da saúde, né? Então a gente vai conhecer um pouco de cada, né? Nós temos aqui um período para vocês terem o tipo de um recorte, né? Aonde vocês podem entender onde foi cada período com relação ao seu tempo, tá? De 1500 a 1889 foi mais ou menos o período colonial, Brasil Império, né? Aí nós tivemos a questão de 1900 a 1930, que é a República Velha, tá? 930 a 1945 era Vargas. Nós temos a questão do país, do Estado desenvolvimentista. Algumas literaturas acreditam que seria a Era Vargas II, né? Ou seja, a continuação. Eu também creio que sim, tá? E aí, quando foi em 1964 a 1980, foi o regime militar. Então, foi na época da ditadura, né? E aí, quando foi em 1981 até 1990, foi a democratização do Brasil. Lembrando para vocês que nós tivemos nesse lapso temporal, de 1981 a 1990, nós podemos esquecer que tivemos aí momentos importantes para a história do Sistema Único de Saúde, tá? Nós tivemos 1988, que foi a Constituição Federal, a gente não pode esquecer. 2 anos antes, nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, onde Sérgio Arouca foi lá e levantou a bandeira do modelo sanitarista e dizendo que todo mundo tem direito à saúde, independente de raça, de cor, de tudo. Foi onde teve o princípio da universalidade, que 2 anos depois, em 1988, ele entrou no princípio, né, do SUS, ou seja, ele colocou dentro do seu artigo, o artigo 196 a 200, que fala sobre saúde, e aí ele colocou os princípios do Sistema Único de Saúde. Porém, quando foi em 1990 que foi sancionada a Lei 8080, que todo mundo conhece, que é a lei do SUS, tá? Depois também teve a complementação com a Lei 8.142, que fala sobre a participação popular com relação à gestão do Sistema Único de Saúde. A gente vai ver isso muito mais na frente, e faz parte da sua mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro. Bom, vamos falar sobre o descobrimento ao Império. Então, tudo começou em 1500 até 1889. Naquela época, o Brasil colônia, né? Nós tivemos aqui muito marcante nessa época a questão do apenas era vista os nativos, né? No caso, os povos indígenas, ou melhor, povos originários. Também a terra sem aparentes riquezas, somente o pau-brasil, né? Que originou o nome do nosso país.
tá? A colonização, né, por degradados e aventureiros que vieram naquela época explorar, né, o nosso país. A atenção à saúde limitava aos próprios recursos da terra, ou seja, plantas, ervas, né? E aqueles por conhecimentos empíricos, no caso, os curandeiros, desenvolviam as suas habilidades na arte de curar. Então, naquela época, foi isso que aconteceu, né? Com relação à família, por exemplo, nessa época a família imperial, quando ela veio também, tá? Ela trouxe até umas medidas sanitaristas bem bacanas, né? Então a gente vai ver como foi importante, né, a família real nessa época. Eles trouxeram muito, mas muito conhecimento da maneira deles, que hoje a gente vê a importância dessas práticas sanitárias, principalmente o fato do isolamento, da higienização das mãos. Então, tudo isso foi naquela época, junto, né, com a família, né, real. Então, cara, olha só o que que eles fizeram, gente. Eles fizeram aqui, eles criaram algumas medidas provisórias no Império, né, português e principal porto do país, tá? Então, a cidade do Rio de Janeiro se tornou o centro de ações sanitárias, foi criada em janeiro, né, no dia 22 de janeiro, meu aniversário, olha que chique, hein? De 1810, pelo príncipe regente Dom Pedro I, tá? Então, ele criou a Inspetoria Sanitária de Portos. Então, o interesse primordial estava limitado ao estabelecimento de um controle sanitário mínimo na capital do Império. Então, nesse período aqui, eles fizeram isso. Eles simplesmente criaram essa Inspetoria Sanitária de Portos para que as populações que chegassem nos navios, né? Ou seja, como assim que chegasse, né? Então, nos navios. Então, o que que acontece? Naquela época, quando os navios eles atracavam na parte litoral, né, no caso no Rio, Bahia, né? Então, os navios eles ficavam, né, atracados lá no litoral. E aí as pessoas não saíam assim, ai, vamos logo, né? Terra, não. Então eles passavam por um tempo dessa inspeção. Então, o Zap foi ali que conheceu a quarentena, né? Então as pessoas ficavam ali por um tempo para ver se não tinha nenhuma doença livre. Se adoecesse, né? Então acontecia o pior. E se ele conseguisse, né, de 40 dias sair, só ok, então não tinha nada, então poderia, né, ficar em terra firme. Então era praticamente isso que aconteceu naquela época. Era uma coisa que hoje a gente vê a finalidade? Sim, questão do isolamento, da quarentena, claro, que a gente não tem uma quarentena, precisa passar 40 dias, né, como aconteceu na pandemia, nós tivemos um período, né, de isolamento. Então, foram práticas que começaram justamente nessa época para evitar a disseminação, certo, de certas doenças, principalmente como eles acreditavam na teoria miasmática, que tudo era pelo ar, né? Então, foram medidas que realmente eu considero que foi muito importante, bem pertinente para a nossa, né? Bom, naquela época a carência de profissionais médicos no Brasil colônia e no Brasil Império era enorme, né? A saber que o Rio de Janeiro, né, em 1979, só existiam 4 médicos, olha só, exercendo a profissão, segundo Salles, né? E aí, em 1971, em outros estados brasileiros eram menos existentes ainda. Então, olha, não vamos nem contar os outros estados, né? Então, por ordem da Ordem Real, foram fundadas academias médico-cirúrgicas de Rio de Janeiro e na Bahia, né, na primeira década do século XIX, logo transformadas nas 2 primeiras escolas de medicina do país, né? Precisariam de mais médicos para poder cuidar da população, tá? Nós temos aqui a República Velha, né? Também muito conhecida, tá? Porque nós temos uma figura ilustre, muito, muito falada na nossa história, principalmente na nossa saúde pública, que é o Oswaldo Cruz, que é a revolta da vacina, né? Então, nessa época, tinha a questão da proclamação da República, estabeleceu uma forma de organização jurídico-política, tipo de Estado capitalista, né? Teve a questão do coronelismo, né? A política do café era muito forte naquela época, né? A questão, principalmente, muitos escravos vieram justamente para atender, né, a necessidade do coronelismo por conta da produção de café, que era muito grande aqui no Brasil, né? E doenças graves como a varíola, a malária, a febre amarela, né? E posteriormente a peste afetar o comércio, né, exterior. Então, imagine como é que era naquela época, né? Não tem nenhuma medida sanitária, né?
e muitas pessoas adoecendo. Então, esse era o retrato da população naquela época, né? E aí apareceu quem? Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz, né? Era um médico sanitarista, ele é como, hoje é uma figura que a gente pode comparar com um ministro da Saúde, né? Ele era uma pessoa muito preocupada com a saúde pública. Ele tomou algumas atitudes que foram praticamente benéficas para a população. Claro que qual foi o problema naquela época? Né? As pessoas não foram informadas das medidas, então é aquela coisa, chegava na tua casa, e vai tomar vacina e pronto, acabou, né? Então não tinha essa questão da informação. Então por isso que gerou essa revolta da vacina. Não chegou para a população naquela época explicando o que ela estava, o que estava fazendo, né? Olha, vamos tomar vacina, tá tendo um surto, né? Da varíola, tem que tomar para você não adoecer. Quem falou isso para aquela população naquela época? O que aconteceu? Se revoltou, né? Então, por isso que é muito importante a informação, e uma coisa que hoje o Sistema Único de Saúde trabalha muito é a questão da informação, tá? Isso é extremamente pertinente para a nossa população, porque é necessário que a população ela entenda, né, todo o contexto saúde e doença do seu território, da sua população. É necessário você conhecer o que está acontecendo, né? Ah, está tendo surto disso, surto daquilo, período de dengue, período de chikungunya, Covid. É necessário a população se informar. E o que aconteceu naquela época? Não tinha isso. E aí, o que que aconteceu? Gerou, né, a famosa revolta da vacina. No caso, muitos não aceitavam, né, nessa época, né, a população baixa, a ditadura sanitária, ninguém, como eu falei para vocês, ninguém explicou para que servia, né? E aí, quando foi em 1918, né, foi praticamente 2 anos que a gente tivemos da gripe espanhola, no São Paulo, né, morreu muita gente, né? A gripe mata mais de 5 mil pessoas e o governo não faz nada. Isso eram as manchetes, né, na época, né, que diziam com relação à gripe espanhola, né? Achavam que era o castigo dos céus, como era se achava naquela época, né? Então muita gente acreditou nisso. Quando foi em 1904, uma coisa muito importante que vocês não podem esquecer que é número. Não tem número, com certeza pode ter questão, tá? Então, quando você pensa que ano foi a revolta da vacina, 1904. E nesse mesmo período ele instituiu a reforma do Oswaldo Cruz, né? Então, essa reforma, ele criou um serviço de profilaxia da febre amarela e a inspetoria do isolamento e desinfecção, tá? Com a responsabilidade de combater a malária e a peste no Rio de Janeiro. E aí a revolta da vacina, ela foi uma grave epidemia, né, de varíola, tá, que assolou, né, a cidade do Rio de Janeiro, fazendo com que o governo intervisse, né, tornando a vacinação obrigatória, que foi isso que aconteceu. E aí ele criou-se, né, apareceu, né, um modelo de intervenção campanhista, que são as campanhas de vacinação. E aí ele teve a questão da erradicação também da febre amarela também e da varíola. Então, as medidas que Oswaldo Cruz teve naquela época foi para erradicar as doenças, né? E aí hoje, para quem eu, como eu falei assim para vocês, assim, eu sou um pouco suspeita para falar, né? Sou enfermeira, sou sanitarista, né? Sou fã de Oswaldo Cruz e Sérgio Arouca, né? E aí, quando a gente visita, né, o local onde ele fez todo esse trabalho, é fascinante, tá? Gente, fascinante mesmo, né, ter trazer um pouco da saúde pública, o cuidado que ele tinha com a população, ou seja, o SUS ali, tá? O SUS começando através de um homem, né, que queria tanto ver a saúde da população, entendeu? De uma forma de qualidade, né? E aí, que pena que ele não conseguiu ver final toda a obra, né? Ele foi embora cedo, mas continua ainda vivo, tá? Na história, o que Oswaldo Cruz fez naquela época, que foi justamente a revolta da vacina. Mas qual foi a parte que não foi bacana, que não foi legal, nem tudo é perfeito, não ter explicado para a população. Né? Que era algo obrigatório. Por que obrigatório? Por que eu tenho que tomar? Você tem que tomar por causa que você não, para não adoecer. Infelizmente não teve isso, então gerou-se essa bendita, né? Posso dizer bendita, revolta da vacina, porque as pessoas começaram a entender a importância da vacinação.
tá? Também muito importante nessa época que a gente não pode deixar de lado, que é Carlos Chagas, entendeu? Então, Carlos Chagas também, né, médico, tá? Ele também teve muitos avanços na sua época, tá? Por quê? Porque Carlos Chagas ele descobriu a doença de Chagas, que é provocada, né, pelo protozoário Trypanosoma cruzi, né? Então, que é conhecido muito com a doença do barbeiro, tá? Então, muita gente sabe que naquela época as pessoas elas moravam em casas, né, que tinham de taipas, né, e muitas vezes o barbeiro gostava muito de ficar ali quietinho, escondidinho, né, né, a taipa, e à noite ele saía para se alimentar e acabava picando, né, a pessoa e a pessoa acabava contraindo a doença de Chagas, né? E aí, quando foi em 1920, Carlos Chagas transformou distritos sanitários marítimos em diretorias de defesa marítima e fluvial, e ele foi o sucessor de Oswaldo Cruz, né? Então, criaram-se os órgãos especializados na luta contra a tuberculose, a lepra e as doenças venéreas, né? Que hoje a gente sabe lepra, hanseníase e doenças venéreas, que é conhecida como as ISTs, né? Bom, nessa época nós também tivemos um destaque que a lei, né, foi a lei Eloy Chaves, tá? A lei Eloy Chaves e os CAPs, certo? Em 1923, Eloy Chaves, ele era um parlamentar, tá? E com a criação de caixas e aposentadorias e pensões, é conhecido como CAPES, tá? Ou seja, para os empregados de cada empresa ferroviária. Naquela época, quem era ferroviário, quem era portuário, eles eram as pessoas que tinham mais dinheiro, ou seja, fazia com que a economia, entendeu? Ela começasse a transitar, né? No mercado, né, na população. Então, são as pessoas que mais eram bem conceituadas naquela época, tá? Então, o ponto de partida para a criação de uma Previdência Nacional propriamente dita foi, em tudo indica, né, que o CAPS é o que a gente tem hoje, né, da nossa Previdência Social, que foi o início, foi o embrião, né, de tudo isso, né? Uma vez que nos anos subsequentes essas caixas de aposentadoria seriam estendidas a demais categorias, como portuários, telégrafos, servidores públicos e mineradoras, etc. Então, começou por ferroviário, depois foi portuário e seguiu, né, para outras categorias. Mas tudo indica que foi aí que começou realmente a previdência que a gente vê hoje, né? Por quê? Quando o Eloy Chaves ele criou a lei, olha o que ele coloca no artigo 9, que definiu os benefícios concedidos apresentados na sua lista, né, dos benefícios pecuniários, que são as aposentadorias e pensões, tá? A prestação de serviços médicos e farmacêuticos. Estes eram estendidos a todas as pessoas de sua família que habitem sob o mesmo teto, sob a mesma economia, tá? Então, naquela época, essa lei tanto abrangia tanto os aposentados como os pensionistas. Aí, como é que isso funcionava? Você vai, todo mês, vai tirar lá, né, uma quantia, entendeu, do seu dinheiro, né, do seu recurso, e você vai colocar lá na caixa. Quando você se aposentar, aí você vai utilizar. Quando você, se caso você ficar viúva, para você não ficar desamparada, você vai também usar. Ah, eu vou precisar de cuidados médicos, farmacêuticos, também podia utilizar. Então, esse foi a proposta da Lei Eloy Chaves. Então, se a gente for comparar, é a nossa previdência, né, praticamente que a gente tem hoje, né? Como foi na era Vargas, tá? Na era Vargas, que foi 1930 a 1964, o que que aconteceu? Então, quando foi em 1922 a 30, sucederam as crises econômicas e políticas em que se conjugaram fatores de origem interna e externa, né? E que tiveram como efeito a diminuição do poder das oligarquias agrárias e, em particular, atuaram no Brasil as crises internacionais de 1929 e 1922 a 1929, tá? Tornando mais agudas as contradições, instalações contra a política dos governadores. Para quem se lembra, nós tivemos uma crise da Bolsa de Nova York, né, nesse período que realmente abalou o mundo e o Brasil não ia ser diferente, né? E então, quando foi na crise de 1929, imobilizou temporariamente o setor agroexportador, redefinindo a organização do Estado, que vai imprimir novos caminhos na vida nacional. Assim que a crise do café, as ações dos setores agrários e urbanos vão propor um novo padrão de uso do poder no Brasil. Lembrando para vocês
que a Bolsa foi nesse período, né, neste ano, que nós tivemos as maiores crises políticas, né, e econômicas do mundo, né? Então, tudo começou, né, na Bolsa de Nova York, que teve aquela grande perda e quebrou muita gente, tá? Quando foi em 1941, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Saúde, né, tendo como principais temas, olha só o que teve como principal tema que a gente não pode deixar de lado. Ó, a Organização Sanitária Estadual e Municipal, a ampliação das campanhas nacionais contra a lepra e a tuberculose, o desenvolvimento dos serviços básicos de saneamento e o Plano de Desenvolvimento da Obra Nacional de Proteção à Maternidade, à Infância e à Juventude. Olha só que nessa época já se falava de SUS, gente. Já estavam começando a se organizar, mas ainda não estava SUS, tá? Quando foi em 1942, foi assinado um convênio básico que estabeleceu o desenvolvimento da atividade de saneamento, profilaxia da malária e assistência médico-sanitária às populações da Amazônia. Olha que coisa bacana, né? Pensar muito aqui na região norte, né? Nas populações que eram muito isoladas, né? Dos demais estados. Então, se pensou, né? Muito nessa população. E aí, nesse mesmo período, nós tivemos o Ministério da Educação e Saúde, ele criou o Serviço Especial de Saúde Pública, que é o SESP, tá? Lembrando para vocês que o Ministério da Saúde ele foi criado em 1953, onde teve o desmembramento, tá? Que antes era junto Educação e Saúde e depois eles se separaram. Quando foi em 1981 a 1990, nós tivemos uma democratização do Brasil, tá? O Ministério da Saúde convoca e organiza a sétima Conferência Nacional de Saúde, né, com o tema Serviços Básicos de Saúde, ampliando o debate sobre a descentralização da saúde. As conferências nacionais de saúde existem desde 1941, mas só a partir de 1986 que os trabalhadores de saúde e os representantes dos movimentos populares puderam participar, né, gente? Então, o que a gente pode pensar? Que foi toda uma história, tudo nós criamos vários segmentos para a nossa população, né? Nós tivemos também a questão do CAPES, nós, e foi avançando para o INAMPS, INPS, entendeu? Mas ainda não estava bom, ainda não estava bacana, não estava legal, nem todo mundo tinha direito à saúde, né? E aí o que aconteceu quando foi em 1986, foi quando teve a oitava Conferência Nacional de Saúde. Foi quando o Sérgio Arouca foi lá na frente e outras figuras também super importantes na época. A quem quiser olhar a conferência, tá no YouTube. Fantástico, tá, gente? Você vê como foi, né, naquela discussão, falando sobre a universalidade, a equidade, a integralidade, entendeu? Porque naquela época ninguém ouvia o povo. Nesse momento, o povo foi, ó, ouviram o clamor da população, entendeu? A população né, teve o quê? Voz. Então foi naquele momento que o Sérgio Aroca colocou tudo ali para poder a gente ter o SUS que a gente tem hoje. Então, em 1986 foi quando teve a oitava conferência, foi quando começou a discutir os modelos sanitaristas e principalmente começar a falar do Sistema Único de Saúde e dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Que aí, mais na frente, em 1988, foi feito o quê? A nossa Constituição Federal, aonde estabeleceu os artigos 196 a 200 da saúde, e nele estava quem? Os princípios do Sistema Único de Saúde. Então a gente fala o quê? Gratidão a esse povo que naquela época brigou pelo SUS que a gente tem hoje, né? Então, ficou para a nossa história, também ficou para o nosso estudo, que foi em 1986 que teve o movimento sanitarista, onde os trabalhadores puderam opinar pela saúde, né? E aí, quando, depois da sétima conferência, né, nós tivemos a questão da saúde, né, a Prev-Saúde, que pertencia às ações de saúde do serviço básico, mas lembrando para vocês que isso é tudo na sétima, tá? Então, ainda não estava na oitava conferência, ainda estava no modelo de democratização, ainda estava ainda, mas não estava, porque a gente tem um SUS hoje, né? E aí, o que acontece?
A partir desse plano surgiu o Programa de Ações Integradas de Saúde, né, que possibilitaram o aumento da qualidade da quantidade de atendimento, tá? Mas ainda não estava na oitava conferência. Foi na oitava conferência, como eu falei para vocês, que nós tivemos aprovada a reforma sanitária, que é onde surgiu os princípios, né, do Sistema Único de Saúde, tá? E aí, em 1987, o presidente da República cria um sistema unificado, descentralizado, que é de saúde, que é o SUD, né? Isso aí foi depois da oitava conferência, depois de muita discussão, né? Achou necessária a criação, né? E aí, quando no mesmo ano, né? Aliás, um ano depois, em 1988, a Assembleia Nacional, ele aprovou uma nova Constituição brasileira, incluindo pela primeira vez uma seção sobre a saúde, né? O artigo 196, saúde é o direito de todos e dever do Estado. Então, o nosso primeiro artigo da Constituição Federal de 88, o artigo 196, fala sobre isso. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, tá? O SUS é criado e aprovado pela Constituição Federal, que reconhece o direito de acesso universal à saúde para toda a população, tá? E aí, em 1990, o que aparece? O SUS, né? Ou seja, a regulamentação da organização e funcionamento dos serviços do SUS, né? Foi criado, né, essa regulamentação, teve a participação da comunidade na gestão, né, do SUS, das transferências intergovernamentais de recursos. Também nessa época foi a implantação do sistema de informação, né, hospitalares e o sistema de informações ambulatoriais, né? E aí nós temos aqui o SUS, né? O que aconteceu, o que é a base do SUS? A Lei 8080, gente. No dia 19, né, nós fizemos 35 anos esse ano, né? 2025, foi o dia 19 de 9 de 1990. Então, nós temos os três princípios, tá? Que são os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Equidade, universalidade e integralidade. Eles são praticamente a base da lei. Mas temos os outros que são princípios organizativos, que são a regionalização, a hierarquização, a resolubilidade, a descentralização, a participação dos cidadãos e a complementariedade do setor privado. Então, a gente tem aqui os princípios do SUS, tá? E tem outro também, como eu falei em aulas anteriores, por exemplo, a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Nesse caso aqui, é uma lei que vai dispor da participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. O que acontece aqui? Aqui ele vai dizer os repasses, né? Qual o valor que cada ente federativo deve, entendeu, dispor, né, para atender a saúde da população. Lembrando para vocês que a 8.142 fala sobre das conferências e dos conselhos de saúde, que a gente ainda vai falar sobre isso, tá? E aqui, para vocês, né, entenderem melhor como é que funciona a Lei 8080, né, de 19 de 9 de 1990, a questão ela foi promulgada em 19 de setembro de 1990, tá? Ela foi regulamentada por conta dos artigos 196 a 200 da Constituição Federal e organizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, lá, o que aconteceu com essa lei? Ele estabelece o conceito de saúde, os princípios e diretrizes do SUS e a forma da organização e gestão dos serviços, né, de saúde do Brasil. Então, lembrando para vocês que nós tivemos, né, muita coisa aconteceu, tá? Muita coisa aconteceu desde a época do Brasil Império, lá de 1500 até 1990. Olha, ufa! Quanta coisa aconteceu. Então, gente, por que a gente traz a história aqui para vocês? Para vocês entenderem que o SUS não surgiu na Lei 8080. Né? O SUS já está há muito tempo. E o SUS não é só a Lei 8080. O SUS está em todo lugar. O SUS está em todo canto. Né? Não é um SUS que você acha que é só
tá lá falando de universalidade, integralidade, equidade. Não! Ele está em todos os lugares. Ou você faz SUS em tudo que você vai pensar. Se você vai comprar, por exemplo, uma medicação, tem SUS, tá? Se você vai comprar maquiagem, tem SUS, porque o SUS está lá. Sim, que o SUS está. Nós temos os segmentos que fazem parte do SUS. Nós temos as vigilâncias em saúde, que é o SUS. Então a gente nunca, nunca pode pensar que não tem SUS em todo canto. Então a gente está rodeado, tá, do Sistema Único de Saúde. Então, você, concurseiro, não pode esquecer da essência do nosso Sistema Único de Saúde, é saber da nossa história, saber de como tudo começou. Então é muito importante você entender, né, como esse SUS é hoje e como ele atravessou tantos desafios, foi tanto obstáculo, foi tanta coisa para a gente ter o SUS que a gente tem hoje, tá? Então, gente, fica a dica para você da professora Nádia Salgueiro, da mentoria SUS para concurso. Nunca deixe de acreditar no Sistema Único de Saúde, porque você vai ser servidor público do Sistema Único de Saúde, ok? Bora para cima, rumo à tua aprovação, tá bom, gente? Ó, fica, né, ligado nas nossas aulas e vamos dar continuidade à nossa mentoria. Tem muito conteúdo aqui para você e aos poucos você vai começar a entender como funciona o Sistema Único de Saúde. A gente não quer ninguém aqui, tá? Decorando, a gente quer você vivenciando e aprendendo o nosso Sistema Único de Saúde, ok? Tá bom? Então, até a próxima e bora pra cima! Então, concurseiro, firme e forte. Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro rumo à sua aprovação. Fale com a gente. Entre em contato e mergulhe numa plataforma digital de estudos. Você não pode ficar de fora. Ah, ok. Vem para a mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro. Informações, entra aqui na descrição, acompanhe a gente no nosso Instagram, tá? Entre no nosso grupo de estudos no WhatsApp. Você está no rumo certo da tua aprovação. Nós vamos te direcionar e você vai seguir o nosso plano de estudo, tá? E a nossa metodologia. E você vai ver o teu nome lá no Diário Oficial, tá? Mentoria SUS para concurso da professora Nádia Salgueiro. Uma tua aprovação. Bora pra cima!